Bom, gente, boa tarde. A aula de hoje a gente vai apresentar como o Compressive Sensing funciona no contexto de aquisição e compressão de imagens. Então, a gente vai discutir, né, essa aplicação de Compressive Sensing e vai aproveitar e testar, né, a eficiência do método, aproveitando, né, a aplicação de imagens para testar e avaliar todos aqueles teoremas que a gente falou na aula passada, tanto aqueles de robustez, né, quando a gente considera erros, quanto os métodos básicos, né, e verificar aquele número de medidas, né, esse tipo de coisa. Então, a gente vai, durante a aula, aproveitar e revisitar, né, a teoria, fazer um pouco de uma revisão da aula passada, mas agora de uma forma mais prática, com alguns resultados. Todos o que a gente vai apresentar aqui, os resultados que a gente vai apresentar, eles estão disponíveis, tá? No nosso site tem um software que tem todas as funções de MATLAB que a gente usou, os algoritmos de otimização, os dados, e tem também uma pastinha com umas demonstrações, se vocês quiserem rodar. Tá? E no penúltimo capítulo do livro, que fala sobre essa aplicação, tem também está escrito assim direitinho como usar o software. Se vocês tiverem alguma dúvida também, contactar a gente. Mas assim, acho que seria interessante para vocês brincarem um pouquinho com o Compressive Sensing. Tá, então o que a gente está usando aqui? A gente está considerando 4 imagens, tá? Essa aqui do Phantom, que foi aquela utilizada no primeiro teorema, né, de amostragem de Fourier, que ela é utilizada para fazer testes de captura de ressonância magnética. A gente usou a Lena e o Cameraman, que são imagens padrões, né, que o pessoal de imagem costuma usar. E a gente também usou uma imagem de texto, que é uma imagem um pouco menos redundante, né? Ela tem altas frequências, ela não é tão suave quanto imagens comuns. Se a gente olha a transformada DCT, né, a transformada do cosseno discreto dessas imagens, a gente percebe que tanto a Lena, né, quanto o Cameraman tem energia concentrada no canto superior esquerdo, né, que são justamente aquelas baixas frequências, porque elas são suaves. Já a imagem de texto, não. A imagem de texto está tem os coeficientes significativos mais espalhados aqui. E a Phantom, apesar de ser uma imagem muito esparsa, né, repara que ela é constante por partes. Né? Então, ela vai ser bastante esparsa para Total Variation, né, que é a norma L1 do gradiente. No gradiente dela vai ser muito esparsa. Mas aqui no caso da DCT, né, ela não tem... Como ela tem essas variações abruptas, né, a energia está um pouco espalhada aqui na DCT. Então, como a gente faz captura? Né? No caso, a gente não está simulando quer dizer, a gente está simulando, né, que a gente está capturando os dados já estão armazenados no computador, a gente já tem essa imagem como uma matriz, mas a gente vai simular a aquisição fazendo aquele produto interno, né, da imagem, né, com uma função de medidas. Agora que a gente tem, no caso a imagem é uma matriz, não é um vetor, mas não faz mal, a gente pega, né, as colunas da matriz de imagem, simplesmente empilha aqui num vetor, né, e esse então é o vetor que representa a imagem Lena e a gente toma medidas fazendo esses produtos internos dessa matriz, medidas que a gente tinha ontem. A gente usou para medir essas noiselets, tá? Que é essa função aqui, que são mais e menos 1, né, espalhados. E o interessante da noislet é que ela é bastante incoerente, tanto com a base DCT quanto a base de wavelets. Então, o que a gente fez foi pegar a matriz, né, matriz de noislet, que é uma matriz quadrada, escolher, né, aleatoriamente algumas colunas, né, e montou, então, φ ômega, né, que é a nossa matriz de medidas. E aqui a gente está usando justamente aquele último teorema da aula passada, que diz que se eu tenho uma base, né, incoerente, e eu escolho aleatoriamente algumas medidas, né, se eu pego um número suficientemente grande de medidas, eu estou respeitando a RP. Então, assim, a gente está respeitando a RP com as noises, e ela tem a vantagem de ser ortogonal e alta-adjunta, que vai ajudar bastante simplesmente na hora de implementar, né, no algoritmo. Isso aqui ajudou a gente na implementação. E, de novo, a gente tem que analisar a esparsidade, né? Como a gente viu, essa imagem aqui ela não é esparsa, mas ela é redundante. Então, a gente consegue representar ela num domínio, né, esparso. Então, psi é a nossa transformada, né? No caso, aqui estou representando a DCT, né? Pode ser o wavelet, pode ser alguma outra coisa, que pega, então, esse vetor, né?
que é o vetor que representa a imagem, leva, então, em S, né, que é o vetor que representa a transformada DCT. Então, repare que é a matriz, né, de mudança de base, uma matriz N por N. N é o tamanho total, né, da imagem, né? A imagem é P vezes Q é N. Tá? Então, essa matriz que leva X em S, né? E se a gente desempilha S, a gente tem aqui essa transformada DCT da imagem. Então, a aquisição, né, é feita dessa forma, multiplicando pela matriz de medidas. E como é que a gente faz a reconstrução? Para reconstruir, então, a gente considera um domínio onde a imagem é esparsa, né, por exemplo, a DCT. Né? E aí considera essa matriz aqui, essa matriz de medidas θ, né? Que é θ. Né? E a gente reconstrói, então, fazendo a minimização da norma L1 de S, né, com a restrição, que seria a restrição dada pelas minhas medidas. Né? Quando a gente está incluindo erros, em geral, aqui a gente não vai ter só... A gente vai ter alguns erros computacionais também, né? Fora os erros de medidas, então a gente faz, em vez dessa restrição de igualdade, a restrição de desigualdade, né? Que isso aqui é menor do que um epsilon. O interessante aqui, deixa eu voltar um pouquinho nessa imagem, é que para medir, a gente só está pensando nas noiselets. Quando que entra, né, a DCT? Quando a gente está pensando em reconstruir. Então, tanto no caso que eu estou usando a DCT, ou no caso que eu estou usando a DCT em blocos, ou se eu estou usando wavelets, tanto faz na hora que eu estou medindo. Na hora de medir, eu só estou preocupada em fazer aquelas medidas com as noiselets. E na hora de reconstruir, que eu me preocupo com a base onde ela é esparsa. Isso mostra uma característica muito importante de Compressive Sensing, né? Que ela é não adaptativa. Então, as medidas, a matriz de medidas, ela é a mesma, independente de qual é a imagem que eu estou medindo, independente de qual é a base onde eu estou considerando o sinal esparso. Desde, é claro, que a gente respeite a incoerência. Então, isso é muito interessante em aplicações, principalmente aplicações onde tomar medidas é muito custoso. Porque aqui a gente pode, depois que a gente tem os dados, considerar vários domínios, né, e ver como é que funciona nos domínios diferentes. Então, nesse sentido, é muito, muito importante. Então, vamos analisar como é que funciona Compressive Sensing básico, né? Ou seja, sem pensar na robustez, sem pensar em erros. Então, a gente está considerando imagens que são absolutamente esparsas num domínio psi, né? E não existe nenhum ruído que está sendo adicionado às medidas. Então, essa aqui é a transformada DCT da Lena. A gente olha que ela realmente tem poucos coeficientes significativos e o resto, aparentemente, zero. Né? Só que, na verdade, isso aqui não é zero. Ele é aproximadamente zero. Se eu aumento um pouquinho o contraste, você enxerga isso aqui. Com o projetor não ficou tão perfeito, mas dá pra ver que aqui, tá? Isso aqui não é branco, assim. Isso aqui não é exatamente zero, tá? São coeficientes muito pequenos, próximos de zero, mas eles não são exatamente zero. Então, para a gente poder avaliar Compressive Sensing básico, né, aquele primeiro teorema, o primeiro e segundo teorema, a gente tem que fazer uma pequena artimanhazinha aqui, que é o seguinte. Está aqui a imagem da Lena, né, e está aqui a transformada DCT. Se eu pego essa matriz aqui e eu faço isso aqui, uma funçãozinha, que eu estou pintando de azul, né, os coeficientes que são significativos e deixando em branco, né, os coeficientes que são zero. Repara que esse cara aqui dá uma matriz cheia. Eu não tenho coeficientes nulos. Eu tenho coeficientes, então, a gente tem as imagens, né, elas são aproximadamente esparsas, ela tem um decaimento exponencial no domínio da DCT, mas elas não são exatamente esparsas. Então, o que eu faço aqui é o zero, né, os coeficientes pequenos, né? Fico só com os coeficientes realmente significativos. Então, como se eu tenho um limiar, todo mundo que está abaixo daquele limiar, a gente diz que é zero. E aí, então, eu fico realmente com uma imagem esparsa. Então, agora, nessa primeira parte da aula, a gente vai considerar essa imagem aqui como a nossa imagem de teste, não a Lena de verdade. Então, o primeiro experimento faz isso, né? Pega a imagem Lena, né? Leva para o domínio da DCT, força aqui que ela seja esparsa, né? E aí leva de volta, né? Então, a gente tem XS, que é a Lena, né, esparsa, no domínio da DCT. Faz a aquisição, multiplicando pelas noiselets, né? E reconstrói via minimização da norma L1.
compara, então, a imagem reconstruída com a imagem esparsa, né? A gente usa essa relação sinal-ruído de pico, que é muito comum na hora da gente, para a gente utilizar, para a gente medir, né, fidelidade entre imagens, tá? Quanto melhor a relação sinal-ruído, né, mais fiel é a imagem reconstruída da imagem original. Então, tá aqui o exemplo, só vocês visualizarem, né, o que é forçar a esparsidade, é pegar os pequenos coeficientes e zerar. E o resultado que a gente tem é esse aqui. Tá? Isso aqui foi feito para a Lena, a gente forçou que ela fosse 10.000 esparsa, ou seja, só tem 10.000 coeficientes não nulos. Tá? E a gente percebe que tem aqui uma quebra, né, em torno de 30.000 medidas. A partir de 30.000 medidas, né, eu recupero muito bem o sinal. Essa quebra aqui, tá, ela já está justamente relacionada a esse número aqui, né, que, como a gente falou, se o sinal tem 10.000 coeficientes significativos, se a gente pega 30.000, né, coeficientes, 30.000 medidas, a gente consegue recuperar o sinal perfeitamente. Tá? Aqui parece que ficou paradinho aqui em 60 dB, mas na verdade a gente pode considerar que a partir desse limiar a gente recuperou a imagem perfeita, como se essa curva tivesse subido. Tá? Isso aqui é erro computacional. Aí 60 dB de PSNR é realmente muito alto, então a gente considera que a partir desse limiar, Compressive Sensing, né, te dá a resposta correta. Isso é muito interessante porque a gente percebe que realmente isso aqui, né, esse número de medidas, né, tá coerente, né, isso faz sentido, porque a partir, né, de um número grande de medidas a gente recupera 100%. Se quiser mostrar a imagem da Lena. Então, essa aqui é a Lena, né? Lena original. A gente forçou a esparsidade, então tem uns artefatozinhos ali, né? E aí a gente faz Compressive Sensing, aqui a gente toma 5.000 medidas, né? A gente tem vários artefatos, a gente não recuperou ela perfeitamente. A gente vai aumentando o número de medidas, com 10.000 medidas vai melhorando com 15, 20, 25. Com 30.000 medidas, você percebe que você já está igual, né, a Lena, onde a gente forçou aqui esparsidade, elas já estão muito parecidas. E aí eu posso aumentar o número de medidas. Né? Quero aumentar o número de medidas, não faz diferença, né? Porque com 30.000 já foi suficiente para eu capturar a imagem inteira, eu posso ficar aumentando até o número máximo de medidas, né, o número total, posso capturar a matriz inteira e não faz diferença, né? Porque só com 30.000 medidas eu já capturei tudo. Ficou 3, ficou aproximadamente 3. Na verdade é porque isso aqui, né, assim, né, o fator tem o log, né, e na verdade isso aqui é da ordem, né. Tem uma constante ali, que a gente diz que é uma constante que a gente pode demonstrar, né, que essa constante é uma constante pequena. Tá? Na prática acaba sendo 3 vezes o número, o fator 3 ou 4 vezes, dependendo da aplicação. Okay? Tá, e aí variando, né, o fator de esparsidade, né, aquele Szão, quanto a gente força de esparsidade, né, essa curva vai chegando mais para lá, mais para cá, né, quando a gente tem uma imagem mais esparsa, né, a gente precisa de menos medidas, e menos esparsa a gente precisa de mais medidas, como a gente já podia imaginar. E agora a gente vai comparar, então, com a DCT linear. Né? O que a DCT linear faz? Né? Como o Eduardo mostrou na terça-feira, a gente considera, né, que, por exemplo, a imagem Lena, a gente sabe que os coeficientes estão no canto superior esquerdo da matriz, que são justamente, né, os coeficientes de baixa frequência. Né? Imagens naturais têm grandes coeficientes de baixa frequência. Então, o que a gente faz pega apenas esses coeficientes aqui, mede apenas esses coeficientes aqui. Então, a gente faz uma varredura zigue-zague, né, e mede apenas M, né, muito menor do que N total de coeficientes. Né. Então, faz a varredura zigue-zague, para no meio, né, pega só os primeiros e armazena. Essa é a compressão linear.
E por que a gente quer comparar com ela? Porque ela se assemelha em Compressive Sensing no sentido de que ela não toma todas as medidas, ela só toma poucas medidas. Só que no caso aqui a gente está medindo não com noises, mas sim usando a própria psi, né? A própria matriz, né? que faz a transformada para a DCT. Então a gente escolhe aqui algumas colunas, mas agora não aleatoriamente, a gente escolhe de acordo com esses pontos, né, do canto superior esquerdo, né, da varredura zigue-zague. E aí captura, né, o sinal nesses pontos, e nos pontos que a gente não captura, a gente diz que é 0. E reconstrói, então, simplesmente tomando a inversa da transformada. E por que isso não é usado, por exemplo, nos padrões na prática, né? Porque realmente a gente tem muita energia concentrada aqui, mas se a gente faz, por exemplo, pega esse triângulo daqui, a gente vai acabar medindo coeficientes que a gente não precisava medir, que são coeficientes zero, né? E deixando de medir alguns pontos aqui que seriam interessantes medir. Então, esse é o problema de compressão linear. Mais interessante a gente comparar com Compressive Sensing, justamente porque ela também, né, toma poucas medidas. E uma terceira coisa que a gente também deve comparar é quando a gente aproveita, né, esse fato de que os coeficientes de baixa frequência, né, no canto superior esquerdo da matriz são significativos, mas usa Compressive Sensing. Então aqui é como se a gente tivesse também uma artimanhazinha, né? A gente está aproveitando, né, essa informação. Então o que a gente faz? A matriz de medidas φ, agora filhinha, né? A gente mede, né, alguns poucos coeficientes da DCT, aqueles no canto superior esquerdo, mas bem poucos, né? No caso, assim, fiz uns 1000, tá? E o resto, né, a gente faz noiseless. Então, isso aqui virou nossa matriz de medidas e a gente recupera normalmente usando Compressive Sensing. Então, comparando agora os três métodos, né, a gente vê o seguinte, antes, o linear, né, que garante o funcionamento de Compressive Sensing é o mesmo, tanto quanto quando a gente usa Compressive Sensing normal, né, só com noiseless, que é essa curva daqui, essa azul, né, quanto essa roxinha daqui, que é quando a gente mistura Compressive Sensing com alguns coeficientes da DCT linear. Já a DCT, e essa aqui seria então a DCT linear, que ela vai aumentando à medida que a gente toma o número de medidas, ela não tem essa quebra, né? Então, antes do limiar de Compressive Sensing, aqui, por exemplo, a gente percebe o seguinte, que tomar aquelas poucas medidas, né, da DCT linear foi melhor do que fazer simplesmente noiseless. Por quê? Porque aqui, na verdade, a gente não pode dizer que a gente não está mais... A teoria aqui não vale, né? Ela só vale a partir do número suficientemente grande de medidas. Então, aqui, aquela informação que a gente conseguiu captar foi boa. Mas, na verdade, antes desse limiar, a melhor coisa que a gente faz é a própria DCT linear. Só que depois não. Depois do limiar, é como se a gente tivesse recuperado bem, né? Então, tanto faz. Na verdade, isso tudo aqui, de novo, como eu tinha falado, são erros computacionais, tá? Do processo de otimização. Aqui a gente variou alguns parâmetros da otimização. Essas curvas subiram, ficaram meio malucas aqui, mas tudo isso aqui é erro computacional, tá? A gente considera que a partir do limiar, a gente recupera perfeitamente o sinal. Então, se quiser mostrar ali, de novo, no caso da Lena, né? Essa aqui, então, é a Lena quando a gente força a esparsidade, é com essa imagem que a gente está comparando, né? Isso aqui quando a gente toma só noiseless e aqui quando a gente mistura noiseless com a DCT linear. Repara que para 5.000 medidas é bem melhor, né, esse caso. Aumentando para 10.000 medidas também, 15.000 medidas também. E até a gente atingir, né, aquelas 30.000 medidas, onde a gente recuperou perfeitamente. Então, tanto faz o método que a gente usa, né? A gente está usando Compressive Sensing, a gente tem incoerência, a gente tem número suficientemente grande de medidas, a gente recupera o sinal perfeitamente. Então, as duas são iguais. E o que vocês acham, então, que vai acontecer quando a gente considerar outras imagens, né?
Aqui, nesse caso, a gente ainda está pensando em compressive sensing básico. Estou forçando esparsidade. Então, eu vou forçar a esparsidade em todas as minhas imagens. O mesmo fator de esparsidade para todas elas. Tá? Então, repara que todas elas são igualmente esparsas, né? Elas não são na prática, mas aqui eu estou forçando isso. Mas a posição onde os coeficientes são significativos estão totalmente diferentes aqui, né? Então, a gente pode esperar que a compressão linear, né, vai funcionar bem para a lena, para as outras não tão bem. Né? Mas compressive sensing, como compressive sensing só está dependendo do fator de esparsidade, mas não da posição, né, a gente espera que ele vai ser igual. Desculpa. Por que você transformou a imagem do texto, se ela é naturalmente esparsa? Você usa o operador de diferenças ali, talvez você fosse obter uma esparsidade maior do que transformando ela com DCT. Se você voltar na imagem anterior, Sim. considerar os pixels que não são brancos na imagem, Uhum. eles são poucos com relação ao espaço branco. Então, não creio que faça muito sentido, nesse caso, você pré-transformar para DCT. Assim, realmente, imagens de texto não são imagens que a gente, em geral, quando faz compressão, né, comprime usando o DCT, né? Isso que está querendo dizer. Não, eu estou querendo dizer que talvez a transformação apropriada para levar ela numa representação esparsa não seja DCT. Eu concordo. A gente vai ver mais adiante que tem outras transformadas, né? Por exemplo, a gente vai usar depois Total Variation, Wavelets, que dão mais esparsidade do que a DCT. A própria DCT em blocos também, isso acontece. A gente vai... Assim, é só porque nesse caso eu estava querendo testar aquele teorema básico, né, de Compressive Sensing, e a imagem de texto realmente tem os coeficientes mais significativos mais espalhados, né, do que as outras imagens. Nesse sentido, não sei se respondi a sua pergunta. Isso, se você, por exemplo, codificar o branco como zero, ela já é esparsa sem transformação nenhuma, né? Olha só, mas tem um problema. Essa imagem aí, por exemplo, é uma imagem escaneada. Ela não é uma imagem binária, certo? Não é um documento gerado em computador. Então, se você olhar bem para ela, você vai ver que ela é mais escurinha em cima, vai clarear, ou seja, o branco aí não é zero. Claro, mas... Então, essa é uma imagem que... As imagens escaneadas, você tem que usar transformado ou alguma coisa parecida. Porque apesar de elas não serem muito suaves, você não consegue fazer o 0 ou 1 aí, certo? E aqueles resultados? Ela é escaneada. E aqueles resultados que garantem uma aproximação quando a imagem é aproximadamente esparsa? Mas a escaneada não é aproximadamente. Então, se você pegar e colocar um limiar nessa imagem, você vai ver que ela não é. Tá certo? Se você quer separar o que é menor que o limiar é preto, o que é abaixo é branco, você vai ver que os caracteres não aparecem direito, então ela não fica legal. E no caso que for um simulado, por exemplo, esse é um exemplo clássico que eu poderia simplesmente aplicar o operador de diferenças. Sim. E realmente, para quando você faz Total Variation, fica muito bom. A gente vai ver isso. Tem que ser uma comparação. Tem que ser uma melhora. Ela está comparando para então, poder chegar a justamente, conclusões, mas e essas conclusões você tem que exatamente levar em conta esse argumento que você está falando. E ela deixou isso claro. Bom, então a gente percebe que, usando o Compressive Sensing, né, a gente tem essa ideia que tanto faz a posição dos coeficientes significativos, né, diferente, por exemplo, de uma compressão linear, onde a gente chuta as posições dos coeficientes significativos, se eles não estão, por exemplo, no caso do Phantom, né, que eles não estão exatamente ali no canto superior esquerdo, né, a gente não tem uma aquisição tão boa. Aí, quando a gente considera outros domínios, né? Por exemplo, no caso da DCT em blocos ou wavelets, né? Então, de novo, a posição do... Aqui a gente agora levou para esses outros domínios diferentes, tá? E forçou a esparsidade nesses domínios. De novo, a posição agora dos coeficientes significativos está mais espalhada, né? Mas quando a gente aplica Compressive Sensing, como a gente forçou a esparsidade, né? Tanto faz, ficou tudo a partir de 30 mil medidas a gente recuperou. Quer mostrar isso? Então, tá aqui, quando a gente força a esparsidade do domínio da DCT,
Domínio da DCT em blocos e domínio de wavelets. Repara que quando a gente força a esparsidade no domínio da DCT, né, os efeitos, né, são um pouquinho piores, né, porque justamente aquilo, né, essas imagens não são tão esparsas. No domínio da DCT, existem outros domínios onde as imagens são mais esparsas. Então, se a gente pega 5.000 medidas, olha o que acontece, a gente vê esses artefatos, né, dos blocos bem claro, né, das wavelets também. Não, tudo bem, pode aumentar o número de medidas. E vai melhorando até que a gente atinge de novo aquele limiar, né, que são 30.000 medidas. E aí a gente recupera, né, as imagens onde a gente forçou a esparsidade, claro, né. Tá bom, mas isso só aconteceu porque a gente forçou a esparsidade. Esses resultados não são resultados muito reais, né? Porque, no caso, a gente tem que as imagens não são, né, realmente esparsas nesses domínios. Então, aqui, né, no caso, nesses casos anteriores que a gente mostrou, né, a gente está com essa equação aqui, né, e o Mi, né, no caso, a incoerência é a mesma para todos os domínios, né, e o fator de esparsidade também é o mesmo, que a gente forçou ele em todos os domínios. Por isso, os resultados deram iguais, né, independente da imagem e do domínio. Mas agora, quando a gente não considera isso, quando a gente não força essa esparsidade, então os resultados vão ser diferentes, justamente porque a gente viu que a wavelet tem uma representação muito mais esparsa, né, do que, por exemplo, a DCT. Então, agora a gente vai usar esse teorema daqui, né, que a gente tem, então, quando a gente tem a RP, né, e o erro, então, que a gente de recuperação vai ser da ordem, né, do erro de esparsidade. Ou seja, se a gente quer provar, né, agora a gente vai tentar provar esse teorema de forma empírica. Né? O que o teorema dizia? Que se a gente tem uma imagem que não é esparsa, a gente força a esparsidade e adquire a imagem, fazendo compressive sensing. Se a gente simplesmente fizesse a aquisição compressive sensing sem passar por esse estágio de forçar a esparsidade, né, a gente ia adquirir, né, exatamente quem a gente adquiria anteriormente fazendo isso. Ou seja, a gente vai adquirir a imagem, né, esparsa, a representação esparsa da imagem. Né, ou seja, isso aqui é igual a isso aqui. Isso que a gente quer mostrar. Então, a gente tentou avaliar, né, esse teorema, fazendo o seguinte: aqui a gente forçou diferentes níveis de esparsidade, né, para a imagem Lena. Né? A gente percebe, por exemplo, que se a imagem tem 6.000 coeficientes significativos, com 25.000 medidas, a gente é capaz de capturar a imagem toda, né? Aqui. Só que aqui, percebe que esse gráfico, a gente está comparando, né, a imagem reconstruída com a imagem onde a gente forçou a esparsidade, né? Não com a imagem original da Lena. Então, comparando com a imagem original, a gente tem isso aqui. A partir de 6.000 medidas, a gente consegue um PCNR de 30, 31, né, uma relação de sinal-ruído de aproximadamente 31 dB, né, que seria como se a gente tivesse capturado, né, os 6.000 coeficientes mais significativos da imagem. Então, se a gente não força a esparsidade e toma o mesmo número de medidas, 25.000, repara que a gente consegue um PCNR de 28, aproximadamente 28 dB, que é próximo o suficiente. A gente percebe que aquela não é uma desigualdade perfeita, né, é da ordem D. Então, isso mostra que, realmente, se a gente, olhando para essa tabela daqui, né, se a gente não força a esparsidade, a gente consegue basicamente a mesma coisa, aproximadamente a mesma coisa que a gente teria conseguido forçando a esparsidade. Então, olhando as imagens, né, isso aqui é para 20.000 medidas, forçando a esparsidade, não forçando. Né, para 25.000 medidas, 35.000 e 45.000. A gente percebe que vai melhorando, né, quando a gente aumenta o número de medidas. E realmente isso a gente consegue demonstrar, né, que mesmo se o sinal é apenas aproximadamente esparso, os erros que a gente tem
são os erros de esparsidade. Então, o compressive sensing funciona nesse contexto. E aí, é bom a gente avaliar, né, como seria se a gente então adquirisse a imagem, né, sem forçar esparsidade nenhuma. Aqui a gente está usando as 4 imagens, né, do Phantom, da Lena, Cameraman e Text. E a gente está, então, essa curva aqui, essa curva roxinha, né, é o que acontece quando a gente toma medidas fazendo compressive sensing. Essas aqui são as imagens que são originais, as 4 imagens. E quando a gente toma, por exemplo, 30 mil medidas fazendo compressive sensing, a gente vê que tem muitos artefatos ali. Essa curva aqui pontilhada é DCT linear. Repara que a DCT linear foi melhor que compressive sensing na maioria dos casos. Isso parece um resultado muito ruim. A gente percebe que realmente compressive sensing não é tão bom, né, quanto a DCT linear. Por quê? Porque as imagens não são muito esparsas no domínio da DCT, né? Justamente por aí que você estava falando, né? E realmente elas não são. Tá? Mas se a gente considera, por exemplo, a DCT em blocos, olha o que acontece. Melhora muito mais. Já fez? Essa já. Tá, essa aqui, você percebe que quer trocar uma com a outra. Stop. Quando a gente usa DCT em blocos, melhora bastante. Se a gente, em vez de usar DCT em blocos, usa wavelets, melhora ainda mais. E o que acontece quando a gente usa, por exemplo, total variation? O que é total variation? O problema de otimização que a gente resolve esse aqui não é mais norma L1, né? Minimizar a norma da total variation, que seria minimizar a norma do gradiente da imagem. E aí, né, olha o que acontece no caso do Phantom, né, que eu falei que consegue uma reconstrução muito boa fazendo isso. Ui, o que eu fiz? Tá certo. Tá certo, né, essa curva azulzinha, né? A gente já consegue uma reconstrução muito boa, né? E melhora também em todos os casos. O que a gente percebe com isso? Desculpa, vou mostrar. Já é essa? Então aqui a gente já vê as imagens, né? A gente já tem uma reconstrução bastante razoável usando total variation. Então o que a gente percebe? Que achar um domínio onde o sinal é esparso é fundamental, né, para a gente conseguir aplicar a compressive sensing de forma interessante, né, na prática. Então o que a gente fez aqui foi o seguinte: a gente pensou, vamos pensar num domínio, né, onde com certeza as imagens são esparsas. Então o que a gente fez foi a SVD, né, que a gente diagonalizou essa matriz aqui, e com certeza na SVD da Lena, né, a imagem da Lena é muito esparsa. Então a gente chamou então de psi, né, a transformação que leva a imagem na sua decomposição em valores singulares. Tá? Só que é claro que isso aqui não pode ser usado na prática, porque cada imagem tem uma decomposição em valores singulares diferente. Mas é só para a gente ver, né, e testar um pouquinho o quanto que a gente consegue melhorar, né, se a gente conhece uma base onde o sinal é esparso. E o que a gente consegue é isso. A gente consegue, né, uma recuperação muito boa, mesmo com poucas medidas. A gente consegue um resultado realmente fantástico. E isso mostra que ainda tem muito, né, que a gente pode melhorar na técnica, simplesmente buscando novos domínios onde o sinal é esparso. E uma outra coisa importante da gente avaliar são erros, então, nas medidas, né? Como a gente falou, a gente pode, na hora que a gente está adquirindo o sinal, né, adquirir o sinal com algum erro, né? Por exemplo, aqui a gente adicionou um erro vindo de uma variável gaussiana, tá? Com acho que variância, e a gente E a gente, então, quer avaliar justamente esse teorema daqui, dizendo que o erro, então, de reconstrução, tá, é a soma da ordem da soma dos erros, né, de esparsidade, e o erro dado do tamanho das medidas.
diz que esse erro está limitado aqui por epsilon. Então, repara, aqui, esse exemplo aqui é um exemplo quando a gente forçou a esparsidade. Então, você está vendo aqui aquele joelho, né? Que mesmo caso da Lena DCT. E a gente está vendo aqui esse joelho, né? A partir daqui, Compressive Sensing começa a operar, né? Aquele teorema começa a valer, tá? E aí a gente percebe o seguinte, isso aqui não é mais erro computacional, isso aqui é erro mesmo, né? No caso das medidas. Quanto mais erro a gente coloca, né? Mesmo quando a gente consegue recuperar totalmente, né? A gente percebe aquele erro devido a que é proporcional, né, ao tamanho do erro que a gente acrescentou às medidas. E aí, quando a gente também acrescenta erros, uma quantidade muito grande de erros, a gente já nem enxerga mais, né, aquele joelhozinho. Tá, então vamos falar sobre compressão, né? Porque até agora a gente estava avaliando Compressive Sensing, até agora a gente conseguiu revisitar, né, todos os teoremas que a gente falou na passada, mas a gente ainda não falou de compressão, porque quando a gente fala em compressão, a gente tem que pensar no número de bits, não no número de medidas, né? Como o Eduardo falou na terça-feira, não adianta nada a gente pegar, em vez de tomar 10 medidas, a gente pega uma medida só, se a gente gasta 10 vezes o número de bits para representar aquela medida. Então, a gente tem que pensar, né? Então, para pensar em número de bits, a gente tem que quantizar, né, os dados que a gente mediu. Então, tá aqui, né, os dados adquiridos, né, Y, tá? E a gente, então, se a gente representar, então, isso aqui é um exemplo, né, dos dados que foram medidos, e a gente percebe, então, que eles podem assumir valores aqui nesse intervalo. Se a gente quer representar cada um desses valores com precisão muito grande, a gente vai precisar de um número muito grande de bits. Então, o que a gente faz? A gente quantiza. Então, agora, cada coeficiente, né, cada medida pode assumir apenas K valores. E com K valores, a gente pode calcular, né, o número médio de bits usados por cada coeficiente. Então, quantizar, né, é fazer isso aqui, é passar uma função escada, né? Ou seja, qualquer valor, por exemplo, se a medida assume um valor aqui nesse intervalo, eu vou dizer que ela mede tanto, dá um valor fixo para todo mundo que está nesse intervalo. E o tamanho desse intervalo, a gente chama de passo de quantização. Quanto menor for esse intervalo, mais precisão eu tenho. Então, menos erro eu estou adicionando. Só que quanto maior for o passo de quantização, né, eu tenho menos bits, eu vou precisar de menos bits para representar. E aí, a gente calcula a taxa, né? A taxa, então, é o número de bits por pixel. E, então, a imagem original, né, ela tem N pixels e a gente gasta 8 bits por pixel. E, no caso N, aqui é 256 vezes 256, né, para as imagens que a gente usou. E, com as nossas medidas, a gente pegou M, né, muito menor do que N coeficientes. E cada coeficiente, então, vai ocupar um HY, que é o número de bits por coeficiente. Então, com a nossa taxa é o número de bits total, né, que é M vezes HY, o número de bits por coeficientes vezes o número de coeficientes, né, divididos por N, que é o número de pixels total da imagem. Então, aqui, né, a gente tem o número de bits por pixel. Repara que, se a gente consegue uma taxa menor do que 8, né, que era inicialmente que a gente tinha, a gente está comprimindo. E a gente avalia, então, critérios de compressão a partir desse critério de taxa de distorção, né? Ou seja, o número de... quanto de fidelidade a gente tem para a quantidade de taxa. Então, se a gente tem dois métodos de compressão diferentes, como aqui nesse desenho, né, qual que é o melhor método? O azul claro, o verde claro ou o verde escuro? O verde escuro, né? Porque para a mesma taxa, eu consigo uma melhor fidelidade, né? Ou então, pensando aqui, para a mesma, se eu fixo que eu quero uma fidelidade de tanto, eu consigo uma taxa menor para esse cara. Então, quanto mais para cima estão as curvas, melhor.
Tá? Então aqui a gente pegou também o caso clássico, né, de quando a gente força esparsidade e na imagem lena, né, e só adiciona ruído, né, que seria agora esse ruído de quantização. A gente quantiza os dados, né, e vê o que acontece. A gente tem um resultado semelhante àquele, né, das medidas cuidosas. Então, só que aqui esse gráfico está em PCNR, né, fidelidade por número de medidas. Vamos enxergar isso aqui quando a gente coloca PCNR por taxa. Aí fica uma coisa assim. Tá? Repara o seguinte, que para cada taxa existe um passo de quantização ideal aqui, que te dá a melhor PCNR para aquela taxa. Por exemplo, aqui, se eu pego aqui nesse ponto, né, a melhor coisa que a gente faz é pegar um passo de quantização de 2 e 33 mil medidas. Né? Não seria nem melhor diminuir, a gente conseguiria a mesma taxa se a gente diminuísse o passo de quantização e diminuísse o número de medidas, ou se a gente aumentasse os dois. Tá? A gente conseguiria a mesma taxa, mas o melhor PCNR é atingido aqui. Então, a gente, quando avalia o método, a gente testa, né, vários passos de quantização diferentes, né, e pega essa casca aqui. Né, e a gente chama essa curva aqui, então, da curva da eficiência, né, taxa de distorção. A eficiência taxa de distorção seria essa curva aqui. Então, a gente fez isso, né? Agora, considerando o caso real, né, que é quando a gente tem erros de esparsidade e erros de medida, considerou todas essas estratégias aqui que a gente já mencionou, a DCT em blocos, a wavelets, minimização de total variation e a SVD, né? E plotou então a curva taxa de distorção resultante. Tá, então o que a gente percebe aqui? Essa pretinha aqui é o padrão de compressão JPEG 2000, que é o sucessor do JPEG, que usa, em vez da DCT, ele usa wavelets. E ele é uma compressão muito boa. Repara que se a gente comparar ele com as nossas wavelets, que são essa rosinha, sei lá, aqui, a gente percebe que realmente Compressive Sensing é muito pior. Né? Mas é claro que Compressive Sensing tem essa vantagem de ser não adaptativo. Né? No caso, o JPEG 2000 ele pega todas as medidas, né? e depois calcula os coeficientes significativos. A gente não faz isso. Mas percebe que quando a gente olha para a SVD fica muito boa, inclusive melhor do que o JPEG 2000. O que mostra que existe como melhorar ainda, né? A total variation, por exemplo, no caso do Phantom também fica melhor, né? Então, se a gente conseguir melhorar essas técnicas, né, em que domínio a gente vai otimizar, né, e achar um domínio cada vez mais esparso, a gente consegue resultados muito bons. Se quiser mostrar ali. Então, isso aqui, no caso, é para a taxa 2, né, com a DCT. Aqui com wavelets. Total variation já consegue uma coisa bastante razoável. E SVD, então, nem se fala. Então, uma outra coisa que é interessante a gente notar é isso aqui, né? O erro, então, né, era essa soma desses dois erros, né? Era da ordem da soma desses dois erros. E isso mostra o seguinte, que a reconstrução, então, o erro na reconstrução é da ordem do maior valor entre erros de quantização e erros de esparsidade. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tenho uma imagem que realmente não é esparsa naquele domínio, então eu vou ter um erro devido à esparsidade. Então, por mais que eu use um passo de quantização muito pequeno, talvez isso não sirva muito, porque eu já vou ter tanto erros de esparsidade que eu nem vou perceber os erros de quantização. E aí, nesse contexto, valeria a pena a gente quantizar um pouco mais. Tá? Então, é isso que aqui repara, então, essas aqui são as curvas, né, para a imagem lena, tá, de vários passos de quantização diferentes para os 4 métodos que a gente avaliou. Tá? Essa é a curva taxa de distorção. Se a gente olha a curva, a distorção, né, PCNR por medidas, percebe que elas se sobrepõem aqui. Né?
aqui todos esses passos de quantização muito pequenininhos se sobrepõem, né, com um passo de quantização de 5, por exemplo, 3 a 5 aqui. Por quê? Porque a imagem não é esparsa no domínio da DCT, por exemplo, né, e a gente tem tantos erros devido à esparsidade que a gente nem enxerga os erros de quantização. Eduardo, se quiser. Então, aqui para 30 mil medidas, aqui, tá? A gente pegou aqui 30 mil medidas, né? E os 4 tipos, né? DCT, Wavelets, SVD e Total Variation. Percebe que para um passo de quantização alto, né? A gente enxerga esses artefatos, né? Que são resultados da quantização. E se a gente melhora, né? Faz um passo de quantização menor, isso vai melhorando, né? Vai diminuindo o passo de quantização. Agora 20, melhor ainda. 10, melhor. 5 ainda fica um pouco melhor e depois ele para de melhorar, porque a gente não adianta fazer um passo muito pequeno, porque os erros de esparsidade ali já estão entrando. Então pode até ficar clicando ali, mas vai dar aqui 0.5, 0.1, 0.05, 0.01, fica a mesma coisa. E aí, então o que a gente percebe, né? O que a gente conseguiu fazer aqui, né? Resumindo, né? A gente conseguiu verificar, né, que a maioria dos teoremas que a gente falou ontem, né, eles são verdadeiros, né, e eles realmente funcionam na prática. Mas no contexto de compressão de imagens, né, as aplicações, elas são interessantes, ainda tem muita coisa para melhorar, a gente viu, né, comparando com o SVD, que dá para conseguir coisas muito interessantes, mas a gente tem realmente é difícil, né, competir com padrões como, por exemplo, o JPEG 2000. Mas por que Compressed Sensing é interessante? É justamente nos contextos, né, onde tomar medidas é muito difícil. Como, por exemplo, ressonância magnética, né, que você não pode deixar o paciente, né, tanto tempo ali, né, tomando aquelas medidas, né, no domínio de Fourier. Em outras aplicações, onde tomar medidas é muito custoso. Então, amanhã, então o que a gente vai, enfim, a gente mostra hoje que existem boas aplicações, né? Em compressão de imagens, elas são boas, mas são limitadas, mas amanhã a gente vai justamente ver, então, em que contextos, né, se torna interessante aplicar Compressive Sensing. E tem muitas áreas, né? E amanhã o Luiz vai mostrar para você várias delas, em especial algumas que são do nosso interesse, porque são aplicações em computação gráfica e visão computacional. Tá bom? É isso. Rápidos, só para complementar um pouco o que a Adriana falou por último agora. Quer dizer, queria só enfatizar o seguinte, que essa área de Compressive Sensing, como eu falei no primeiro dia, é uma área muito nova, né? Esse trabalho que a Adriana apresentou, na verdade, foi um trabalho de pesquisa que a gente realizou para exatamente avaliar o potencial de Compressive Sensing em aplicações, né? Um trabalho que a gente acabou de submeter para uma conferência, vai ser apresentado daqui a 2 meses no ICIP. E queria dizer para vocês, na verdade, tem muita pesquisa nessa área, encorajo vocês a fazerem pesquisa nessa área, né? Na verdade, esse é um dos objetivos desse curso, né? De fornecer para vocês não só material, como uma motivação para fazer pesquisa nessa área. Assim, em particular, quer dizer, essas técnicas de compressão, né, elas estão usando o Compressive Sensing, elas estão mudando um pouco no sentido de incorporar conhecimento mais estrutural do objeto que você está tratando. Então é uma área nova dentro de Compressive Sensing que você pode considerar uma sub-área que chama Model Based Compressive Sensing, né? Então, em vez de você considerar um dado que você não sabe nada do dado, né, você sabe alguma coisa do dado. Quer dizer, não é uma coisa adaptativa, mas você sabe que aquele dado pertence a uma classe que tem uma certa estrutura, né? E aí você consegue resultados muito bons. Quer dizer, então, por exemplo, essa última comparação que a Adriana fez aí de Compressive Sensing com o JPEG 2000, se você considera
a representação do JPEG 2000 como um modelo, né? Por exemplo, o JPEG 2000 usa uma série de recursos para fazer a codificação, que quem estudou essa área já ouviu falar em zero trees e coisas assim, né? São correspondências estruturais daquele modelo, né? Se você leva isso em consideração em Compressive Sensing, aí tem outros teoremas, tem outras coisas, que aí você consegue resultados melhores do que o JPEG 2000, por exemplo, com todas as vantagens de Compressive Sensing, né? Então, esse tipo de pesquisa é exatamente o tipo de pesquisa que está sendo feita agora, nesse momento, né? E uma parte desses resultados foi apresentados naquele workshop que eu falei na primeira aula, né? Que foi no começo desse ano, né? Então, só para mostrar assim, que na verdade a importância desse trabalho não é a gente dizer Compressive Sensing é melhor ou pior que os métodos clássicos. Quer dizer, na verdade, é a gente reconhecer que Compressive Sensing é uma área que está começando, e para a gente conseguir fazer coisas novas em Compressive Sensing tem que entender muito bem tanto os métodos clássicos quanto como o Compressive Sensing se relaciona com isso. Ok? Então amanhã eu vou continuar falando dessas duas aplicações assim, que são realmente muito interessantes e a gente está desenvolvendo aqui no laboratório. Ok? Até amanhã, então.